Fernando Horta, daqui a pouco o Fernando Haddad deve ser o xará, deve estar entrando na reunião ali no Palácio do Planalto com o presidente Lula, mais o Rui Costa, da Casa Civil, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, para definir como vai ser o preço dos combustíveis. Nós temos aí, já foi adiada, né, a revogação da desoneração da gasolina, dos combustíveis, coisa que o Haddad teve de enfrentar antes mesmo de assumir o Ministério da Fazenda, e estava programado para durar mais 2 meses, e agora o governo está nesse impasse, uma ala política com medo de perder popularidade e também de acionar a inflação, e a ala econômica mais técnica com Fernando Haddad não querendo perder essa captação necessária, né, pelo governo para reequilibrar as contas. E aí, Fernando Horta, temos um problema? Não, temos um problema, aliás, temos vários problemas, e o presidente Lula se coloca a campo para resolver esses problemas, vamos deixar muito claro. É óbvio que você está entrando numa reunião com esses atores, certamente porque esses atores têm posturas diferentes da postura do presidente. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, de alguma maneira ventilou que é contra a mudança do preço por paridade internacional da Petrobras, né? Para quem não sabe, nós produzimos combustível aqui no Brasil e, portanto, nós poderíamos fazer um preço da gasolina que fosse exclusivamente relacionado com os custos que nós temos no Brasil. Afinal de contas, nós pagamos os salários das pessoas todas aqui em reais e não em dólares. Mas a Petrobras, os seus acionistas, vem pressionando desde do golpe contra Dilma Rousseff e, portanto, os governos Temer e Bolsonaro, que a Petrobras faça, né, o preço conforme o preço internacional. Então, as flutuações de mercado internacional são repassadas para o Brasil, e isso prejudica bastante a economia interna brasileira, né? O presidente e a presidenta a presidenta Gleisi Hoffmann, eles já sinalizaram que gostariam que essa política modificasse. Mas o presidente da Petrobras sinalizou que não tem esse interesse. Agora, o problema é que, neste momento, nós estamos numa encalacrada, né? Porque é necessário retomar esses impostos sobre a gasolina? Bom, se a equipe econômica julga que é essencial, que é necessário, precisa se retomar sem que efetivamente isso impacte no processo da inflação e mais, sem que isso impacte na vida e nos interesses das pessoas que estão efetivamente hoje no Brasil, porque o impacto político talvez seja maior do que o impacto econômico. E para isso você precisaria necessariamente de uma concertação, de um acordo com a Petrobras, de talvez reduzir os valores para que se possa aumentar os impostos, num impacto um pouco mais dilatado no tempo a respeito disso. Quer dizer, é importante perceber que isso significa que nós temos posições políticas e econômicas diferentes dentro do governo e que o presidente se coloca a campo para servir de árbitro e mediador nesse processo. Você acha que a gente tende mais a uma solução? Porque o Fernando Haddad deu uma entrevista agora há pouco, chegando no Ministério da Fazenda, e ele disse que a resposta vem hoje, tem que ser hoje ou amanhã, né? Que é o prazo da desoneração. Você acha que tende a ser uma solução no meio termo? Quer dizer, alguma coisa entre, né, o fim da desoneração e o repensado preço da política de preços da Petrobras? Algo nesse termo? Porque o Pratos pode ser contra mudar a política de preço da Petrobras. Mas se o Lula forçar, que você acha que pode acontecer? Pois é, historicamente, o presidente Lula, é muito raro o presidente Lula forçar ministros a tomarem decisões. Ele deixa livre, quando o ministro não toma o que ele imediatamente acha que deve acontecer, ele acaba fazendo a troca. Há um custo político de fazer trocas em ministros tão cedo no governo. Então, acredito que isso não vai acontecer. Creio que o acordo deve ser efetivamente um meio termo e talvez uma recuperação do preço da gasolina dilatado ao longo do ano. Agora, é necessário que se encontre cálculos, que se faça cálculos específicos a respeito disso, para que o impacto inflacionário e o impacto político possam ser acomodados pelo governo. Tenho dificuldade em acreditar que Jean Paul Prats vai ceder àquilo que o presidente Lula
julga que deveria acontecer, tem dificuldades para imaginar que ele vai abandonar o preço por paridade internacional. Acho que não. Então, creio que vai se chegar num acordo mediano ali. O problema é imaginar, é saber se esse acordo mediano resolve os problemas. E aí, conforme a matemática que você colocar aí, você, ao invés de resolver, você está empurrando esse problema para frente. E isso pode estourar ali adiante. Então, a gente vai ter que perceber. Agora, tem uma coisa importante aí, o presidente Lula está muito mais à esquerda hoje do que nos seus 2 mandatos. Então pode ser que nós tenhamos aí uma surpresa e que o presidente venha efetivamente a tomar decisões e aí mudar um pouco a sua linha de ação e tentar resolver esse problema de imediato, né? Então vamos ter que ver como é que essa reunião termina.